Quando a gente ouve a palavra investimento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é com relação a dinheiro, né? Poupança, ações, fundo imobiliário, tesouro direto e por aí vai. Porém, mas o meu primeiro investimento não foi em nenhum desses ativos, né, em nenhuma dessas coisas. Foi totalmente algo diferente disso. Na verdade, eu nem tinha dinheiro para investir, dinheiro nenhum para investir. E foi justamente isso aí que mudou minha vida. E hoje eu quero contar para vocês qual foi esse investimento e que você também pode fazer esse investimento, né? Qual foi esse investimento que mudou minha vida, que pode ser o primeiro passo para você também mudar de vida, evoluir financeiramente, melhorar a sua vida financeiramente. Se você não me conhece, meu nome é Devil Will, eu sou desenvolvedor de software, front-end, e aqui no meu canal eu falo sobre carreira, tecnologia, sobre programação, enfim, assuntos relacionados a essas áreas e alguns outros assuntos que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bom, no final de 2019, meu primeiro filho nasceu. E nessa época eu trabalhava em uma empresa como auxiliar administrativo. E assim, eu não estava satisfeito, galera. Eu não via futuro para mim ali. Não é futuro, vamos dizer assim, uma forma de eu melhorar de vida, né? Conseguir uma qualidade de vida melhor, tanto para mim quanto para minha família. Então, assim, eu não via nada assim de perspectiva de melhoria trabalhando como auxiliar administrativo naquela empresa. Por mais que eu já trabalhava ali há alguns anos, né? A gente sabe que a evolução financeira de um trabalho comum ela não é grande, né? Ela não ajuda muito, você não consegue evoluir financeiramente se você trabalha no emprego comum. Então foi nesse momento que eu decidi investir em mim mesmo, né? Foi a partir daí que eu tomei a decisão de que eu iria investir em mim mesmo, né? Adquirir conhecimento para me melhorar de vida. Então no comecinho de 2020 eu ingressei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas e então eu comecei a estudar programação para fazer essa transição de carreira para a área de tecnologia. Só que aí que tá, galera. Pouco tempo depois, assim, em alguns meses, eu acho que eu não cheguei nem a completar o primeiro semestre. Eu precisei então cancelar minha matrícula na faculdade, porque eu não tinha condições de bancar a mensalidade e não cabia no meu orçamento, não tinha condições para fazer isso. Até o meu notebook eu tinha comprado de um vizinho meu que também estava estudando sistema de informação, estava terminando já a faculdade, ingressando no mercado ali. Eu comprei um notebook dele novinho, a gente trocou uma ideia, ele me incentivou bastante. Esse notebook, como eu utilizei parte do meu 13º de 2019, né, para comprar ele à vista, né, um notebook usado, mas muito conservado, eu tive que também vender ele porque fez falta no meu orçamento também esse dinheiro. Então, tive que cancelar a faculdade, vender o notebook e aí foi bastante frustrante para mim. Eu pensei muito em desistir da área por conta disso. Porém, galera, eu não desisti, né? Eu pensei, pô, eu vou investir em mim mesmo então, já que eu não tenho dinheiro, recurso financeiro para investir em equipamento, em faculdade, no meu conhecimento, eu vou pegar o ativo mais precioso que eu tenho e investir, né? Continuar investindo em mim mesmo. E esse ativo é o tempo, galera. Então eu utilizei do tempo que eu tinha disponível, né? À noite, depois do meu expediente, principalmente à noite, eu utilizei desse tempo para investir em mim mesmo, adquirir conhecimento. Então eu continuei estudando através de cursos do YouTube, né? Através de bootcamps. Então assim, eu peguei um celular, eu começava a estudar pelo celular, então baixei um programinha no celular para treinar programação ali, como HTML, CSS, JavaScript ali, tinha um software, não lembro o nome do software, mas tinha um aplicativo que dava para fazer, e nem era no meu celular, era no meu celular da minha esposa, que na época era um pouquinho mais avançado que o meu. Então eu passei ali bom tempo estudando dessa forma, né, pelo celular, até que começou a ficar um pouco inviável ali de eu estudar, de eu continuar pelo celular. Então eu consegui pegar emprestado o computador do meu irmão e eu lembro direitinho porque ele fazia muito barulho quando ligava. Então todas as noites, quando a minha esposa dormia, meu filho também dormia, eu carregava esse notebook para a sala porque eu também não tinha monitor, eu só tinha minha televisão. Então eu pegava essa CPU, colocava uma mesinha que eu tinha em casa de plástico, colocava em cima, colocava ali na sala, colocava ali em cima dessa mesinha e ali eu iniciava meus estudos. Eu ia ali das 9h30, 10 horas em diante até 1h, 1h30 da manhã estudando programação por conta própria, com canais do YouTube, tutoriais, e assim, lendo algumas coisas, buscando conhecimento. Com pouco tempo que eu fiz ali de faculdade, deu para adquirir alguns conhecimentos técnicos. Então assim, eu fui buscando me aprofundar ainda mais e eu segui nessa caminhada. E assim, foram longos anos, foram longos meses fazendo isso, galera, todos os dias, fim de semana,
domingo de tarde, sábado de tarde, eu não via a hora de sentar para codar, para desenvolver ali, entendeu? Então eu participava muito de bootcamps, Semana Ministex da Rocket City, né? Depois foi a Next Level Week. Então, assim, teve vários tipos de eventos que eu participei, da DIL, e que foi onde bootcamps que eu querendo adquirir conhecimentos, né? E conforme eu ia avançando, eu ia buscando mais conceitos aí no próprio YouTube, né? Aprender ainda mais. E foi longos anos disso aí, galera. Longos anos disso aí. Eu cheguei até a desanimar por muitas vezes. Pensei em parar em desistir. Mas eu ficava assim, desanimado, ao mesmo tempo animava. Eu falava, não, não posso parar, não posso desistir. Porque isso eu tenho certeza que lá na frente eu vou colher frutos. Isso vai me garantir, vai me possibilitar eu dar para minha família um sustento um pouco melhor, uma vida um pouco melhor. Eu sei que lá na frente eu vou colher os frutos, porque tudo que é no começo é muito difícil. E eu fiz o planejamento de fazer essa transição de carreira no máximo dentro de 3 anos. E até que em 2022 eu consegui sim a primeira oportunidade. E tem até vídeo aqui no canal falando sobre isso, e foi algo um pouco muito difícil no início, mas em 2022 eu consegui minha primeira oportunidade, e eu abracei ela com unhas e dentes e agradeci demais, porque, querendo ou não, gente, eu sabia que ali era o início das coisas que iam dar muito certo para mim. A realidade foi um pouco diferente do que muitas pessoas diziam na internet, né? Enquanto eles falavam que você iria ingressar no mercado ganhando ali seus 5 mil, 6 mil e tal, a verdade era bem diferente, a realidade era bem diferente ainda hoje do que muitas pessoas falam. Hoje um júnior, e na época um júnior ganhava de 2, no máximo ali a 3 mil, era o salário de um programador júnior. Agora imagina eu, um pai de família, ganhando aí os seus 2.400 para sustentar 2 filhos, porque em 2022, em março, minha filha, meu segundo filho, que a minha filha tinha nascido. Então imagina, eu fiz uma mudança de cidade, né, num lugar novo, não conheci ninguém, com um salário muito baixo. Foi difícil, mas era a minha realidade que eu tinha, né? E eu persisti nessa realidade aí por alguns anos. Mas eu continuei estudando, continuei investindo em mim mesmo, continuei dedicando tempo de estudos, porque eu sabia que esse investimento no conhecimento ia me trazer boas coisas, né? Então eu não parei em momento algum, continuei meus estudos assim que eu ingressei na área. Então eu foquei bastante, né, nos estudos específicos em uma tecnologia, específica em uma área, porque eu acho que isso também é muito importante, mas isso é papo para um outro vídeo. E então, se você não ativou o sininho, ativa, porque eu vou trazer conteúdos falando sobre um pouco disso também aqui no canal. Se você está passando aí por um momento difícil aí, sem perspectiva, se você não tem condições financeiras de investir nos seus estudos pago, você consegue hoje, né, conseguir também encontrar um lugar e uma área que você possa dedicar tempo, aprender com conteúdos aí da internet. Hoje é muito mais fácil porque a gente tem a IA aí para nos auxiliar. Então você consegue também seguir um caminho assim como eu segui. Você consegue melhorar sua perspectiva de futuro quando você estuda, através do investimento no conhecimento, que é o que eu fiz. Antes mesmo de você querer investir em qualquer coisa, galera, em tesouro, tentar aumentar a tua renda, cara, você consegue aumentar a tua renda quando você aumenta o teu salário, que é o primeiro passo, acho que é o meio mais fácil de você fazer. Isso você consegue com estudo, mudando de carreira, fazendo transição de carreira, né? Se você tem condição de pagar uma faculdade, de pagar um curso, de melhorar seus estudos, sua área, beleza, você vai lá e paga. Mas se você não tem, eu tô aqui para te aconselhar a não desistir, a não desanimar com isso não. Faça o que você pode, faça o que você tem no seu alcance. Eu lembro bem quando eu vendi ali, que eu contei no começo do vídeo, o meu notebook. Eu lembro que nos intervalos ali das horas ociosas da empresa, eu abri ali o console mesmo do navegador e desenhava, treinava ali as funções do JavaScript ali, mesmo no console, com aquela limitação que eu tinha, porque na empresa não podia baixar o software, né? Porque era tudo bloqueado ali pelo firewall e tudo, então não podia acessar nem alguns outros tipos de sites, mas isso aí não foi empecilho para mim, eu usava o que tinha, e o que eu tinha era console do próprio navegador para treinar as funções JavaScript, array, tratamento de strings e por aí vai, galera. Então assim, tudo que você está no seu alcance, que você pode fazer, faça, não desista, entendeu? Não desista. Pode ser que você não consiga resultados ali em semanas, em meses, provavelmente você não vai conseguir. Talvez leve alguns anos, assim como eu levei, para você alcançar alguns resultados. Mas isso tudo é fase da vida da gente. O importante é você saber que você vai chegar a algum lugar, entendeu? Tem sempre um ditado, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é isso mesmo, né? Agora, se você tem um objetivo, se você sabe onde você quer chegar, você tem que trilhar o caminho, por mais que no começo ele seja ali um pouco difícil.
só que no futuro você vai conseguir. Hoje eu vou até gravar um outro vídeo para falar um pouco mais sobre isso, mas hoje eu estou um pouco mais estável financeiramente falando. Hoje eu já posso pensar em outras coisas, adquirir outras fontes de rendas, adquirir outras formas de investimentos. Então, assim, graças ao que eu fiz no passado, né? Ao que eu fiz de investir em mim mesmo, meu conhecimento. Até um tempo para outro vídeo, porque eu já gravei vídeo falando aqui quanto eu ganhava e tal. Agora eu vou fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. E por isso que eu te peço para você, se inscreva no canal, acompanhe esse canal aqui, que eu vou falar um pouco mais sobre carreira, como eu consegui uma outra vaga um pouco melhor, o que eu fiz, o que eu acertei, o que eu errei ao longo dessa trajetória. Então se inscreva, ative o sininho. Quero te encorajar a você continuar seus estudos, se você está aí querendo mudar de transição de carreira, né? Independente se é área de tecnologia ou não, se você enxerga alguma área que vai te proporcionar ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para sua família, estuda, vai para cima, faça o que você pode, aos pouquinhos você vai sim chegar lá onde você tem o objetivo de chegar. Então esse vídeo é para te encorajar, contar um pouquinho dessa minha trajetória e falar que não adianta você querer, se você ganha muito pouco, se você não tem dinheiro para investir, querer investir em algo que não vai dar resultado. É mais fácil você primeiro investir no seu conhecimento, que ali você vai conseguir alavancar a sua renda, aumentar a sua renda, e aí você consegue depois fazer um aporte financeiro um pouco melhor, melhorar um pouco mais a sua qualidade de vida, e aí sim você consegue, na verdade, ter um pouco de paz, galera. Hoje eu tenho um pouco mais de paz. E isso aí é fundamental na vida de um homem, na vida de um pai. Cara, quando você não tem paz, quando você passa dificuldade financeira, é muito difícil você descansar, você pensar em outras coisas. Você fica até mesmo desesperado em algumas horas. Só quem já passou por isso sabe, mas sim, enfim, também é para outro vídeo. É importante você saber que você deve investir primeiro em si mesmo, no seu conhecimento, e depois você vai investir em outras coisas, beleza? Isso aqui é um vídeo mais motivacional, assim, não sei, mas acredito que possa ter te ajudado aí. Se te ajudou, comenta aqui embaixo, tá? Continue aí na sua trajetória e eu tenho certeza que você vai alcançar aí os seus objetivos. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais.